A Polícia Civil de Patos de Minas segue investigando o caso da adolescente de apenas 15 anos, moradora do distrito de Alagoas e que em Patos de Minas, o que a princípio tinha sido tratado como uma questão aí de um aborto e depois, no desenrolar dos fatos, acabou-se chegando à confissão dessa adolescente dizendo que realmente teve o parto da criança, mas que a criança acabou morrendo. A polícia investiga todas as linhas relacionadas a esse fato que tem chocado toda a população de Patos e da região. Sobre esse assunto, eu conversei agora há pouco com o doutor Érico Rodovalho, que nos deu maiores detalhes de como está essa situação e de como estão as linhas de investigação. Nós estamos diante de um caso muito peculiar, que não é habitual acontecer na nossa localidade, em que a Polícia Civil está tentando já efetuar os seus primeiros levantamentos para identificar o que de fato veio ocorrer naquela data. Foi feito um acionamento via Conselho Tutelar, Polícia Militar, no dia 1º de abril, em que a Polícia Militar foi acionada diante de ter ali uma suspeita, diante da falta de que uma menor de idade estaria faltando na escola. Comparecido até o local, em contato com a família, apurou-se de que ela estava com problemas de saúde diante de um sangramento, o que é característico ali, talvez ali de uma gestação interrompida ou até mesmo de um parto. Então, nessas características apresentadas, foi feito um levantamento, mas a família, juntamente com a criança, negava qualquer situação de gravidez. A partir de então, as investigações, os levantamentos foram feitos, sendo que no dia posterior, no dia 2 de abril, novamente denúncias foram feitas, novamente entrevistada, a adolescente veio a confirmar que tinha entrado em trabalho de parto e logo após o parto ela acabou ceifando com a vida daquela criança, e posteriormente levado esse feto ou essa criança até um ponto. Ela indicou esse ponto para a Polícia Militar, sendo que os policiais compareceram com a perícia da Polícia Civil, efetuaram esse levantamento, pegaram todas as impressões no local, indicando ali que aquela criança de fato havia vindo a óbito. Foi levado então para o Instituto Médico Legal, em que o médico legista fez uma análise dessa criança e em uma análise preliminar, já constatando aí que se trata realmente de uma criança do sexo masculino que veio a óbito após ter respirado, ou seja, nós estamos diante aí de um caso de uma pessoa que nasceu com vida e teve retirada aí, infelizmente, o seu direito de viver. Doutor, ela confessa ter matado essa criança e isso seria homicídio ou infanticídio? Entrevistada, ainda não foi interrogada formalmente, mas já entrevistada, ela aponta de que ela, após entrar em trabalho de parto, ela teria ocasionado essa morte dessa criança. Ela alega isto. Nesses sintomas, nessas aparências de todo esse fato, está indicando mais próximo de um infanticídio, que o infanticídio é justamente a mãe estando no estado puerperal, que é uma situação normal de todas as mães que ganham um filho, ela vem a matar o filho durante ou logo após o parto. Então, há indícios de que ela tenha alguma dessas condições. A investigação bem detalhada é que vai nos apontar se todas essas condições estavam presentes ou não, juntamente com a possível ajuda de um terceiro ou não. A polícia, então, vai investigar essa questão de participação de mais pessoas e também da questão de paternidade, desses outros pontos que envolvem esse caso? Tudo isso faz parte do levantamento investigatório, uma investigação que deve se caminhar para averiguar se a pessoa, se a adolescente agiu sozinha, a forma com que ela agiu, se tem participação de terceiros. Tudo veio à tona quando ela não mais estava em flagrante do ato infracional. Nesse sentido, ela não pôde ser mantida, apreendida em flagrante. Ela encontra-se internada no hospital regional para fins médicos, para sua recuperação. A partir disso, a Polícia Civil está agindo na tentativa aí de verificar a melhor conduta a ser adotada, buscando aí uma internação para essa jovem que precisa de um tratamento psicológico para superar esse episódio.
Portanto, a investigação segue, todos os pontos estão sendo apurados e a Polícia Civil então já sabe que essa criança teria nascido viva e que depois teve a vida ceifada. A mãe da criança segue com os cuidados médicos, mas não está sob custódia, porque o delegado, de acordo com a fala dele, disse que ela já estaria fora aí daquele período de flagrante. Toda essa situação vem realmente chamando muita atenção por um fato inédito ocorrido aqui na região de Patos de Minas. A nossa reportagem continua apurando esses fatos junto com todo esse trabalho de investigação, todo esse trabalho investigativo aí da Polícia Civil de Patos de Minas para sabermos realmente o que teria acontecido, questões relacionadas à paternidade, questões relacionadas à participação de outras pessoas também na morte desta criança. Odair Cardoso para o jornalismo da NTV.